Caríssimo católico, a Santíssima Eucaristia é Jesus sacramentado, o amor dos amores, o maior e o mais santo tesouro da Igreja Católica. Nessa entrevista, aprenderemos um pouco sobre os deveres, respeito e devoção para receber a Sagrada Comunhão. Vamos iniciar a entrevista com o Padre Divino Antônio Lopes, fundador do Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das Dores de Maria Santíssima. Padre, a Santíssima Eucaristia é um sacramento que contém o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo? Sim, a Santíssima Eucaristia é um sacramento que, pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e do vinho, para ser nosso alimento espiritual. Padre, na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria? Sim, na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra da Santíssima Virgem Maria. Padre, qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Padre, qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Padre, a hóstia, antes da consagração, é o pão de trigo? Sim, depois da consagração, a hóstia é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de pão. Padre, no cálice, antes da consagração, está o vinho com algumas gotas de água? Sim, depois da consagração, há no cálice o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies de vinho. Padre, quando é que se faz a conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo se faz precisamente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras da consagração. Padre, o que é a consagração? A consagração é a renovação, por meio do sacerdote, do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho
no seu corpo e no seu sangue adorável. Por estas palavras, isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Padre, o que é a transubstanciação? Transubstanciação é a miraculosa conversão que todos os dias se opera sobre os nossos altares. Foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor Deus onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Padre, depois da consagração, ficam só as espécies do pão e do vinho? Sim, depois da consagração, ficam só as espécies do pão e do vinho. Padre, o que quer dizer espécies? Espécies quer dizer a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho, como a figura, a cor e o sabor. Padre, as espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância, por virtude do Deus onipotente? Sim, as espécies do pão e do vinho ficam maravilhosamente sem a sua substância, por virtude do Deus onipotente. Padre, tanto debaixo das espécies de pão como debaixo das espécies de vinho está Jesus Cristo vivo e todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade? Sim, tanto debaixo das espécies de pão, como debaixo das espécies de vinho, está Jesus Cristo vivo e todo inteiro, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Padre, tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Sim, porque ele está na Eucaristia, vivo e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E onde está o seu sangue, está também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade, pois tudo isto é inseparável em Jesus Cristo. Padre, quando Jesus está na hóstia, deixa de estar no céu? Não, mas encontra-se ao mesmo tempo no céu e no Santíssimo Sacramento. Padre, Jesus está presente em todas as hóstias consagradas do mundo? Sim, Jesus Cristo está em todas as hóstias consagradas por efeito da onipotência de Deus, a quem nada é impossível. Padre, quando se parte a hóstia, se parte o corpo de Jesus Cristo? Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Jesus Cristo, mas partem-se somente as espécies do pão. Padre, o corpo de Jesus Cristo fica inteiro em todas e em cada uma das partes em que a hóstia foi dividida? Tanto numa hóstia grande como na partícula de uma hóstia está sempre o mesmo Jesus Cristo. Padre,
para que se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Conserva-se nas igrejas a Santíssima Eucaristia, para que seja adorada pelos fiéis e levada aos enfermos quando necessário. Padre, a Eucaristia deve ser adorada por todos? Sim, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Padre, quando Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia? Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia que celebrou com seus discípulos na noite que precedeu sua paixão. Padre, por que Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia? Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeira, para ser o sacrifício da nova lei. Segunda, para ser alimento da nossa alma. Terceira, para ser um memorial perpétuo da sua paixão e morte e um penhor precioso do seu amor para conosco e da vida eterna. Padre, por que Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia debaixo das espécies do pão e do vinho? Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia debaixo das espécies do pão e do vinho, porque a Eucaristia devia ser nosso alimento espiritual e era por isso conveniente que nos fosse dada em forma de comida e de bebida. Padre, é coisa ótima comungar frequentemente e até todos os dias? Sim, contanto que se faça com as devidas disposições. Padre, quais são os principais efeitos da Santíssima Eucaristia? Os principais efeitos que a Santíssima Eucaristia produz em quem a recebe dignamente são estes. Primeiro, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Segundo, perdoa os pecados veniais e preserva dos pecados mortais. Terceiro, produz consolação espiritual. Padre, quais são os outros efeitos produzidos pela Eucaristia em nós? A Santíssima Eucaristia produz também em nós outros efeitos. Primeiro, enfraquece as nossas paixões e, em especial, amortece em nós o fogo da concupiscência. Segundo, aumenta em nós o fervor e ajuda-nos a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Cristo. Terceiro, dá-nos um penhor da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. Padre, o que é necessário para fazer uma comunhão bem feita?
Para fazer uma comunhão bem feita, ensina São Pio X, são necessárias 3 coisas. Primeira, estar em estado de graça. Segunda, 1 hora de jejum. Terceira, saber o que se vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. Padre, o que quer dizer estar em estado de graça? Estar em estado de graça quer dizer ter a consciência limpa de todo pecado mortal. Quem comungasse em pecado mortal receberia a Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio e incorreria na sentença de condenação, ensina São Pio X. Padre, o que quer dizer saber o que vai receber? Saber o que se vai receber quer dizer conhecer o que ensina com respeito a este sacramento a doutrina católica e acreditá-lo firmemente. Padre, o que quer dizer comungar com devoção? Comungar com devoção quer dizer aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, e fazer a preparação antes e a ação de graças depois da comunhão. Hoje, infelizmente, muitas mulheres estão comungando com roupas imorais. Tomara que caia mini saia, short curto, vestido curto e outras roupas do capeta. Isso é uma vergonha. A igreja não é praia. A igreja é a casa de Deus. É ridículo uma mulher comungar com esses paninhos espalhados pelo corpo. É uma vergonha. E infelizmente muitos bispos e padres não dizem nada, ficam calados, dando Jesus para essas peladas. Padre, em que consiste a preparação antes de receber a Eucaristia? A preparação antes da comunhão consiste em nos entretermos algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, de esperança, de caridade, de contrição, de adoração, de humildade e de desejo de receber a Jesus Cristo. Padre, em que consiste a ação de graças depois da comunhão? A ação de graças depois da comunhão consiste em nos conservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós, renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração, de agradecimento, de oferecimento e de súplica, pedindo sobretudo aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a rezar. Padre, depois da Sagrada Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós?
Depois da Sagrada Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós com a sua graça, enquanto não se peca mortalmente, e com a sua presença real permanece em nós, enquanto não se consomem as espécies sacramentais. Prezado católico, aprendemos um pouco sobre Jesus sacramentado, amor dos amores.